Paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Mais um devocional no ar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre comparação, sobre identidade e sobre entender quem nós somos em Cristo. A gente vai usar alguns versículos, aí eu vou começar lá em Isaías 46, no versículo 3. Aqui, Isaías, ele é usado por Deus para falar ao povo, então eu vou ler o que Deus fala através de Isaías e a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá? Ouçam-me, descendentes de Jacó, todos vocês que restaram em Israel. Eu os carreguei desde que nasceram, cuidei de vocês desde que estavam no ventre. Serei o seu Deus por toda a sua vida. É que os seus cabelos fiquem brancos. Eu os criei e cuidarei de vocês. Eu os carregarei e os salvarei. A quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Alguns gastam seu ouro, sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um deus. Então se curvam diante e o adoram. Aqui é Deus conversando com Isaías. Primeiro, Deus ele afirma que ele ama a gente e que ele estará com a gente a todo tempo. Isso é uma afirmação e é um fato, né? Todos nós já sabemos. Mas ele diz assim, ó: a quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Aqui a gente vai conversar um pouco sobre comparativos, sobre comparações, sobre pessoas que a gente usa como exemplo e como a gente consegue entender o nosso padrão em Cristo, a nossa identidade em Cristo, quando a gente para de tentar ser igual às outras pessoas e consegue fluir no Senhor, a gente consegue entender a nossa identidade nele. Conseguimos também parar de se comparar às outras pessoas. Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Aí, agora a gente vai pegar um outro versículo para deixar citado. Efésios 5:1 diz assim, ó: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem, vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou, se entregou por nós como oferta e sacrifício, aroma agradável a Deus. Em Efésios, Paulo nos diz para a gente sermos imitadores de Cristo, e assim, tudo que ele aprendeu de Cristo e ensinou para a gente, ainda ensina a gente nas cartas, nós devemos seguir. Primeiro de tudo, sobre identidade e sobre comparação. Nós só devemos nos comparar a Cristo. Nós não devemos nos comparar às lideranças da nossa igreja, aos nossos pastores, aos nossos amigos, à nossa família ou até às pessoas da nossa escola. Nós não devemos nos comparar a outras pessoas. Nós devemos nos comparar a Cristo. Então agora a gente vai entrar lá em Isaías, que diz assim, ó: a quem vocês me compararão? Que imagem usarão para me representar? Quando eu voltei para a igreja, eu tive muito problema de comparação. Eu queria ser amigo das pessoas que eu me agradava, pensava assim, nossa, eu acho que Cristo seria assim, Cristo seria assado, Cristo faria isso. E aí a gente entra nessa comparação. A quem vocês me compararão? Por muito tempo eu comparei Deus, até Jesus mesmo, a alguns homens na fé, alguns homens que eu vejo que seguem os padrões de Cristo. Mas, adivinhem, pasmem, pelo fato de eu ter colocado pessoas na frente da imagem de Cristo, eu me frustrei muito. Eu me frustrei muito com as minhas lideranças, me frustrei muito com os meus pastores, me frustrei muito até mesmo com pessoas que eu queria ser amigo. Aí quando eu conhecia, descobri que as pessoas não eram exatamente como que elas viviam dentro da igreja, elas eram totalmente diferentes. Aí eu me frustrei muito a comparação. E eu queria ser parecido com algumas pessoas, porque eu via Cristo nelas. Só que eu descobri que a minha identidade não era a mesma identidade da deles. Eles têm a sua identidade, eles têm a sua forma de brincar, a sua forma de agir. E conforme eu fui conhecendo Cristo, eu fui morrendo para mim, eu fui me entregando, me fechando no meu quarto, orando, chorando, sendo curado por Deus no secreto. Aí eu descobri a minha identidade. Eu descobri que eu não preciso mais, mas já precisei. Mas hoje eu não preciso mais comparar a Cristo, comparar a Deus com um homem físico, porque eu descobri quem é Cristo, descobri a paternidade dele. Aí a gente vai conversar sobre paternidade. Eu fui um cara que sempre tive pai, tenho um pai ainda, mas meu pai nunca foi muito presente. E eu já esperei muitas vezes ele no portão da minha casa e eu passava horas esperando e ele não vinha. E isso é uma coisa que Deus já curou, graças a Deus, já liberamos perdão, já estamos sarados sobre isso. Minha mãe teve o seu marido, que não era o meu pai, mas eu nunca tive ele como pai. Nunca tive nenhum outro homem como pai. Eu tinha um pai e ele era meu pai. Entendeu? Dá pra entender mais ou menos, né? A paternidade de Cristo nasceu em mim quando eu realmente entendi o que é ser filho. Eu nunca fui filho. Eu não tinha paternidade, sabe? De um pai. Eu tinha um pai, mas ele não tinha paternidade nenhuma sobre mim.
E aí, quando eu conheci Cristo, eu entendi a paternidade dele. E entra a comparação. Eu entrei na igreja, acho que toda igreja tem, todo lugar tem, toda escola tem uma pessoa que é tipo engraçada, que é divertida, que é alegre, que está sempre com as pessoas ao redor. Sempre tem, certo? E aí na minha igreja também tinha pessoas assim. Quando eu entrei lá, eu tinha muitos resquícios, muitas dores, muitas coisas para ser curada, né? Meu irmão tinha morrido, então eu estava muito contido dentro de mim. Então, eu não consegui fazer muita amizade. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada. E eu sou reservado. Só que até isso eu não entendia, sabe? Porque eu queria me comparar a outras pessoas. Até mesmo o conteúdo que eu gravo aqui, às vezes eu fico pensando, outras pessoas fazem de um jeito tão melhor, tão mais explicado, sabe? E aí o Senhor chega e me diz, filho, tu é meu filho. Não importa a forma que tu está fazendo, tu é meu filho. E se você faz assim, tá tudo bem você fazer assim. É incrível, gente, a paternidade do Senhor é incrível. Nós somos aconselhados a apenas seguir o exemplo de Cristo, apenas seguir, ser parecido com o Senhor e seguir o exemplo que Ele deixou pra gente. E é isso que é muito necessário pra gente que está entrando na igreja agora, ou a gente que já está na igreja, mas é meio perdido, a pessoa manda ir, a pessoa vai, a pessoa manda ficar, a pessoa vai, porque ainda não entendeu qual o seu lugar no corpo, e ainda não conseguiu se encaixar na paternidade, e ainda tenta ser igual a todo mundo. Muito ruim quando a pessoa tenta ser igual a todo mundo e tenta agradar todo mundo. A pessoa nunca vai ser feliz, a pessoa nunca vai estar totalmente sendo amada por Deus porque ela quer agradar as pessoas e não consegue agradar a Deus. Elas começam a procurar uma imagem para adorar, um homem para adorar, um amigo, sei lá, um pastor para adorar, e esquecem de buscar a imagem do Senhor. Às vezes seu pastor é o Deus que você está adorando. Às vezes o seu líder é o Deus que você está adorando. Às vezes o músico da sua igreja é o Deus que você está adorando. Às vezes o músico do YouTube é o Deus que você está adorando. Você pegou aquela imagem e fica adorando. Vamos ser mais verdadeiros assim. O homem que faz The Chosen, que faz Jesus. Hoje ele se tornou para muita gente a imagem de Deus. Ele se tornou para muita gente a imagem de Jesus. Não apenas porque ele é um ator que faz um papel. Até ele fora fora da série, fora das telas, as pessoas estão seguindo, adorando e conversando com ele. Primeiro porque eles gostam da identidade dele, gostam da forma que ele se expressa. Nós vivemos buscando pessoas de exemplo para a gente olhar e falar, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero conseguir isso, eu quero conseguir aquilo, como essa pessoa consegue. Às vezes tem raízes de inveja, às vezes tem raízes de amargura, às vezes as pessoas que querem, né, seguir outras pessoas, buscar a identidade das outras pessoas, ainda não tem um vazio enorme. A pessoa que mais tenta seguir a outras é a pessoa mais vazia. Digo isso por experiência própria, tá? Não são palavras jogadas ao vento. Agora eu vou ler mais uma passagem pra gente linkar tudo isso, tá? Nós não ficamos apenas na idolatria do nosso pastor, na idolatria da nossa liderança,